A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. O programa USP Analisa de hoje vai discutir a questão da tecnologia digital na sala de aula. Um aliado e tanto para melhorar a qualidade de ensino e que está previsto nas políticas públicas. Mas o que em tese parece ser muito bom, na prática se revela um problema a mais para se resolver e que envolve inclusive a formação de professores. É bom lembrar que, antes de mais nada, o Brasil ainda tem 15 milhões de cidadãos analfabetos. Para discutir essa questão, recebemos aqui no estúdio da Rádio USP a professora Elaine Assolini, do Departamento de Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, e a professora Cláudia Baldo, do Centro Universitário Barão de Mauá, também de Ribeirão Preto. As duas integram o grupo de pesquisa sobre alfabetização, leitura e letramento da Faculdade de Filosofia e que é coordenado pela professora Elaine Assolini. Este ano, o grupo completa 10 anos de atividades. Bom, vamos começar falando o programa USP Analisa de hoje sobre alfabetização. Professor, como é que está a questão da alfabetização no Brasil? Na sequência a gente já fala sobre a tecnologia, o emprego da tecnologia, mas vamos dar um cenário de como é que está a alfabetização, professora. Agradeço a oportunidade de ter a palavra nestes minutos aqui. O quadro não é dos melhores, o cenário não é dos melhores. Temos avanços, temos progressos, mas o Brasil ainda é um país com cerca de 15 milhões de sujeitos não alfabetizados, né? É um número expressivo. E temos, né, desses 15 milhões, né, jovens acima de 12 anos não alfabetizados, uma grande parte de mulheres não alfabetizadas e crianças ainda não alfabetizadas, embora dentro da escola. A alfabetização no Brasil é um grande desafio e envolve também a questão da alfabetização de jovens e adultos que não tiveram oportunidades sociais, culturais, históricas de frequentarem a escola. No âmbito escolar, no âmbito do contexto escolar, né, é um ponto nevrálgico, né, porque o sujeito que sabe ler e escrever é um sujeito que tem armas e que tem instrumentos e subsídios essenciais, fundamentais para a sua vida, para a construção da sua história, para a sua existência e subsistência. Né? Então, um passo importante que poderia ser dado no Brasil é, de fato, uma atenção essencial, fundamental, basilar para a alfabetização. Agora, por que isso acontece, professora Cláudia, no Brasil, onde a gente sabe que a questão da alfabetização, o combate ao analfabetismo é uma coisa que vem de décadas atrás e até agora não se conseguiu isso? Onde que está o gargalo do problema, no seu ponto de vista? Pois é, bom dia, obrigada pela oportunidade também. A alfabetização, de fato, a professora Assolini já disse, são mais de 50 milhões de analfabetos ainda no Brasil. É um assunto muito relevante, é um assunto que nós deveríamos nos debruçar mais. Mas por que ocorre ainda essas dificuldades no Brasil? Talvez porque não consideram a realidade desse aluno que estão chegando na escola, que tem o seu letramento, que não tem o letramento de grau zero e que, portanto, eles trazem certos conhecimentos para essa escola e que precisa ser considerado para que ele se envolva nesse aprendizado, para que ele seja um sujeito que participe do seu aprendizado. Aquilo que tem significação, que tem significado para o aluno, ele consegue aprender de uma forma melhor, né? Talvez a questão
contextualizar essa alfabetização e trazer o significado para ela, para que o aluno compreenda o porquê, o como ele vai utilizar isso, seja um ponto a ser considerado. Isso é falha nas políticas públicas, professora? Falha nas políticas públicas. Vamos nos deter especificamente no estado de São Paulo. Ok. Tá? Nos últimos 15 anos tem se optado por uma proposta epistemológica denominada construtivismo, com os trabalhos fundamentados nas contribuições de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, que partem do pressuposto segundo o qual o sujeito se alfabetiza passando por níveis de escrita, por etapas. A escrita, segundo essas pesquisadoras, consiste num processo de representação e o sujeito vivencia etapas, níveis de escrita. Só que a ambição e a proposta teórica dessas autoras é tímida, ao meu ver, porque espera-se que o sujeito alcance o nível alfabético de escrita. O sujeito, tendo alcançado o nível alfabético de escrita, é considerado alfabetizado. É aquele alfabetizado funcional, aquele que o sabe assinar o nome. alfabetizado funcional é muito pouco. É aquele que codifica e decodifica. Exatamente, o sujeito permanece apenas nessas duas dimensões, na codificação e na decodificação. E na sociedade contemporânea, codificar e decodificar é importante, mas não é suficiente. Como disse a professora Cláudia, é preciso ir além. Ir além como? Considerando o letramento. Nós vivemos em uma sociedade marcada por práticas sociais letradas. A nossa sociedade é uma sociedade letrada. Então, o educando que chega à escola, ele não chega em nível 0 de letramento. Ele pode não ser um sujeito não alfabetizado, vírgula, ainda, mas ele possui um nível de letramento. Para a gente esclarecer, para o leitor que está em casa poder, o ouvinte que está em casa poder entender melhor, o que vem a ser o letramento especificamente? Nós podemos dizer que o letramento é um fenômeno sócio-histórico. Tá? Há diversas abordagens. Eu considero a abordagem sócio-histórica. Eu me filio à abordagem sócio-histórica que entende um letramento como um contínuo, né? Ou seja, desde que nascemos, estamos inseridos em práticas sociais letradas, somos por elas afetados, né? E vamos responder ou não a essas práticas sociais letradas dependendo das exigências sociais, dependendo dos critérios sociais. O letramento é um fenômeno mais amplo do que a alfabetização, que requer que o sujeito alcance níveis para além da codificação, para além da decodificação. Então, no estado de São Paulo, o fato de as políticas públicas permanecerem engessadas e presas, né, ao paradigma, à proposta construtivista, entenderem que basta a criança chegar a esse nível e está bom, é um equívoco, é uma distorção e é um empobrecimento na formação do educando. Professora Cláudia, com relação à questão dos 15 milhões de pessoas não alfabetizadas no Brasil, já foi detectado aí falha na política pública, enfim. Até que ponto a formação de professores não contribui para a não alfabetização, a má alfabetização dessas crianças, desses estudantes? Nós devemos considerar que nós recebemos estudantes na graduação que fazem parte do processo que vem há alguns anos já da progressão continuada. Uhum. Então, nós recebemos esses alunos já com todo esse processo de falhas incorporados na vida escolar dele. Eu sou particularmente contra a progressão continuada. Eu estudei, passei minha vida estudando, e se eu não estudasse para passar na prova, para ter em nota 7, eu levava a bomba, eu repetia o ano, né? E eu não vi problema nenhum nisso, pelo contrário, a gente fazia, era uma competição saudável que nós tínhamos entre os colegas da escola, né? Enfim. Bom, isso daria outro programa. Mas como a professora Elaine Assolini disse,
vivemos há 20 anos no construtivismo. Certo. Né? Nessa teoria do construtivismo, que depois foi incorporada a progressão continuada, e acabamos que não fizemos nenhuma coisa e nem outra. Né? Okay. A progressão continuada, se ela tem suas vantagens, tem, mas ela não foi aplicada de forma adequada também, né? E por isso ela nos traz alunos com muitas falhas, e nós temos que, na graduação, tentar fazer uma formação diferenciada desses alunos a partir disso. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para o USP Analisa, hoje discutindo a tecnologia da informação. No segundo bloco a gente vai falar de tecnologia. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do USP Analisa, hoje discutindo a tecnologia na informação. E eu já vou começar com um assunto seguinte. Quando eu era criança, lá em 1900 e bolinha, eu ia para a escola com caderno e lápis. Depois de alguns anos, eu passei a usar caneta. Foi uma festa, eu me senti gente grande. Quando, criança ainda, passei a usar caneta. Né? Achei coisa importante aquilo, né? Hoje em dia isso tem valor? O computador já tomou conta da sala de aula e da mentalidade das crianças? Tem seu valor. A gente não tem que abandonar aquilo que existe para valorizar o novo, né? Então a caneta tem seu valor, o lápis tem seu valor, o papel tem seu valor. E eles são usados na alfabetização? Sim, são usados na alfabetização. O que não é usado na alfabetização é a tecnologia. Ah, perfeito. Não é? Pelo contrário, a tecnologia tem ficado para fora dos muros escolares. Então, e isso a gente tem que considerar hoje. Pelo contrário, a escola isso não até certo ponto é bom, mas a partir de um momento passa a ser um problema, né? Sim, porque a escola não acompanhou as mudanças da sociedade contemporânea. Não é? Então, isso é um problema. Em que momento a tecnologia deve entrar na sala de aula, professora? Eu entendo que desde a educação infantil, porque considerando que vivemos, então, em uma sociedade letrada, com práticas sociais letradas, né? E a tecnologia está nos banhando, queiramos ou não, saibamos ou não, quer a dominemos ou não, né? Eu entendo que desde sempre. A questão é como ela vai entrar na sala de aula, né? Okay. É preciso um uso crítico, e aí voltamos à questão da formação do professor, porque não adianta nada a escola investir, às vezes, milhões, né, e são milhões que se investem em tecnologia, em alguns casos, em equipamentos, e se ter um ensino behaviorista, comportamentalista, né, controlador, em que o sujeito aprende por meio da repetição, por meio da cópia, por meio, né, do ditado, e reproduz metodologias antigas, práticas antigas, fórmulas antigas que não afetam mais a criança de hoje, a criança contemporânea, que é uma criança que nos cobra e nos exige muitas linguagens. Eu tenho batido muito nisso, eu tenho insistido muito nisso, né? O fato de que o estudante da contemporaneidade, da educação infantil à pós-graduação, ele pede inúmeras linguagens na sala de aula. Eu também sou de uma geração em que o giz e a lousa e o lápis e o caderno eram suficientes. E se aprendia, né? E se aprendia, né? Porque estava relacionado às necessidades daquela época. Isso, perfeito. E que não estão mais. Hoje as necessidades são outras. Além disso. Exatamente. Né? E a escola, pelo que eu estou entendendo, a escola não consegue acompanhar essa contemporaneidade, digamos assim. Não está conseguindo acompanhar.
professora Elaine tocou num ponto muito importante. Não é o uso da tecnologia em si mesmo não vai garantir mudança alguma. É o como você vai utilizar essa tecnologia. E não só ter equipamentos, porque você ter equipamentos, colocar esses alunos em contato com esses equipamentos e reproduzir a repetição, é a mesma coisa de não utilizar a tecnologia. É a mesma coisa do alfabeto funcional, que vai lá e assina o nome porque copia. Copia. Guardadas as devidas proporções, seria basicamente a mesma coisa. E por isso, Ferraz, eu tenho usado a metáfora do professor nutrido e do professor desnutrido. Tá. Né? O professor bem formado, bem preparado, é um professor nutrido, é um professor que é sensível, que está atento, que tem a percepção, né, de que ele precisa levar para a sala de aula as diferentes linguagens, né? Conviver com elas, colocá-las em interação para responder a essa criança, responder a esse educando, responder a esse aprendiz, né? Então, existem situações assim, por exemplo, a título de comentário rápido. O professor me escreve um e-mail dizendo: este aluno não sabe ler e escrever. Ele não lê, ele não escreve, ele tem muitas dificuldades. Aí eu chego à escola, eu vou à escola, o menino está mandando mensagens lá pelo WhatsApp o tempo todo. Né? Então, alguma leitura ele faz, né? Que leitura é essa? Que escrita que é essa? E como que a escola pode se aproximar disso? Porque em muitos casos a escola denega a tecnologia. A escola quer que a tecnologia fique fora da sala de aula, ou, como bem disse a professora Cláudia Baldo, fora dos muros da escola. Não adianta, o aluno ele vai dar um jeito, né? Ele de levar. E nós temos experiências muito interessantes de norte a sul do país, mostrando, né, professores que sabem lidar com esses desafios. Não, e outra, até para o próprio estímulo do aluno, ele chegar na sala de aula e ele encontrar um ambiente, entre aspas, tecnológico, que ele possui em casa, ele vai se sentir muito mais à vontade, estimulado de participar. A linguagem que ele está, né, acostumado a lidar no dia a dia. E hoje até se desconstrói essa ideia de que a escola precisa comprar grandes equipamentos e equipamentos caros. O aluno já tem um equipamento caro. Ele já tem o seu próprio equipamento. E que se ele utilizar na sala de aula, se ele levar esse equipamento e puder utilizar na sala de aula de uma forma direcionada e bem orientado, com objetivos pedagógicos, a escola não precisa nem investir em tecnologia. Porque o próprio aluno vai levar essa tecnologia. Agora, a tecnologia se resume ao computador na sala de aula? Ou tem outras tecnologias que a educação eu estou dizendo até do celular. Certo. Né? Que é uma tecnologia que ali tem um computador e tem várias outras coisas. Nós estamos falando de tecnologias digitais de comunicação e informação, e essas são os computadores, os tablets, smartphones, os celulares, enfim. Né? Porque tecnologia de informação, a TV analógica, a carta e outros meios de comunicação são tecnologias de informação. Mas aqui nós estamos tratando das digitais. Perfeito, não é? perfeito. E essas digitais, elas de fato podem ser consideradas e elas podem ser utilizadas dentro da escola de uma forma bem nem criativa, mas de uma forma pedagógica mesmo. Professora Fábio. Eu quero destacar um aspecto muito importante que foi falado pela professora Cláudia, que diz respeito aos objetivos pedagógicos, né? Porque o ensino é uma ação pedagógica intencional. Então, se não houver objetivos claros, se o professor não souber o que ele vai fazer com essas tecnologias digitais, mesmo que ele disponha de recursos sofisticados, refinados, né, surrealistas, ele não saberá o que fazer com elas e nem aproveitar o que o aluno já sabe, o que a criança já sabe, porque essas novas gerações, que são as gerações Y, a geração G, os nativos digitais, eles têm destreza, eles têm habilidade, eles têm fluência, eles têm uma proficiência digital. Completo domínio, né? Incrível, eles dominam isso.
né? Então, por que não, como bem disse a Cláudia, aproveitar tudo isso, né? Com certeza. Reconhecer que esse estudante já chega à escola com um nível de letramento digital. Perfeito. E neste ponto, né, sem querer ser redundante, é importante nós frisarmos a formação inicial e continuada do sujeito professor. Daqui a pouco a gente volta a falar dessa questão especificamente. Vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa. Eu gostaria de perguntar às professoras aí como é que estão as políticas públicas hoje para a questão da tecnologia na sala de aula. Me concentro mais uma vez no estado de São Paulo. Tá? Existem programas das diretorias de ensino, né, para todas as cidades, para todas as escolas. Porém, existem lacunas e desafios a serem superados, porque esses programas e essas políticas entendem que basta comprar o computador. E aí se investe no computador. Tá? Mas e aí não se investe no professor. Com todo respeito, se contrata um monitor. Tá? O monitor, não estou questionando o mérito ou o conhecimento do monitor, mas em muitos casos, ou na maioria dos casos, ele tem um tempo, um contrato de trabalho temporário. Né? E então ele não pode às vezes desenvolver um trabalho além de um ano, não pode acompanhar as turmas, não pode acompanhar os alunos. Equipamentos precisam de manutenção, precisam de instalação, precisam de cuidados, né? Professor que leva os alunos a um laboratório precisa ser formado, precisa conhecer, né? Se ele vai trabalhar com um conteúdo, se ele vai trabalhar com software, se ele vai ensinar esse menino a navegar numa rede social, se ele vai ensinar esse menino a procurar um conteúdo específico para um assunto específico na internet. E muitas vezes o professor não tem esse domínio. Então, as políticas públicas, elas seriam melhor sucedidas se elas considerassem os inúmeros fatores, considerassem concomitantemente os inúmeros fatores que envolvem a formação do professor, a compra de equipamentos, a instalação de equipamentos, os cuidados com os equipamentos, a contratação de técnicos, né? Porque muitas vezes tem o técnico, mas o equipamento não funciona, ou não se tem Wi-Fi ou internet na escola. Então, é lamentável, é delicado dizer. Isso a senhora está falando de São Paulo, imagina em outros estados, não está falando do estado mais rico do país, imagina outros estados no Nordeste, no Norte do país. A situação deve ser bem crítica. Né? A situação é crítica e é lamentável, porque em alguns casos, eu conheço situações em que os computadores acabam ficando empilhados e se tornam... Ou os laboratórios fechados. E ninguém utiliza. E ninguém os utiliza e quando alguém se propõe a resgatar, a retomar esses materiais, eles já se tornaram reacionários, porque eles mudam rapidamente. Eles se atualizam numa velocidade muito grande. Né? Se atualizam numa velocidade muito grande. É verdade. Então, esse é um ponto nevrálgico das políticas públicas. Nós não vamos avançar, nós não vamos crescer, nós não vamos progredir. Só em termos de estado de São Paulo, que é no momento
momento onde eu consigo me concentrar. Ok. Se não houver investimentos de políticas públicas no letramento digital do professor, na formação do professor, na aquisição, na construção de laboratórios que funcionem. Porque quando assistimos a exemplos que funcionam, né, existem muitos exemplos que poderiam ser citados aqui, há modificações, há transformações, e é interessante notar, como bem destacou a professora Cláudia, que há trabalhos muito interessantes que são feitos, por exemplo, a partir do próprio celular do estudante. Então, o professor faz um grupo no WhatsApp, coloca uma pergunta polêmica que instiga, que incita, que mobiliza, e a meninada responde, a meninada se movimenta, todo mundo que é chamado, é convocado a responder aquela pergunta, né? Nas próprias redes sociais é possível encontrar páginas com conteúdos interessantes. Adolescente, né, adora falar de si, adora contar sua história, ele vê o professor em alguns casos como espelho, em outros casos como adversário, né? Os blogs que trazem relatos, narrativas. Mas quando o professor se aproxima do estudante, daquele grupo de alunos ali, através de um WhatsApp, através de um grupo que ele cria na página do Facebook, ele automaticamente se torna um igual ao estudante, né? Ele desce daquele pedestal, aquela diferença, aquele ato deixa de existir, né? Ele se torna um igual. É uma aproximação. É uma aproximação. Existe uma aproximação, né? Perfeito. Porque existe diálogo, né? Ele está vendo aquele professor ali se manifestar. Se torna um cara legal. Se torna um cara legal. Professor, como é que está isso dentro da formação do professor? Então, desde 2002, existe a resolução no Brasil que solicita que todos os cursos de formação de professores tenham em sua grade alguma disciplina que trate da formação tecnológica desse professor. Okay. Em 2015, essa resolução foi reformulada e novamente se colocou a importância dessa formação tecnológica do professor. No estado de São Paulo, em pesquisa no site do EMEC, tem 282 instituições de ensino superior presencial ou à distância, pública ou privada, de pedagogia, da formação de professor. Certo. Dentre essas instituições, 30% ou não tem na grade essa disciplina, ou não informa na grade a presença da disciplina, né? Então, são 30% de instituições do ensino superior que ainda não estão obedecendo uma resolução que é para que o professor seja trabalhado nessa formação tecnológica. E quantas instituições, se a senhora tem esse número, das que oferecem a grade de tecnologia, tornam essa disciplina obrigatória ou optativa? Então, dentro desses 70% que tem, uma parte dela ainda não é obrigatória. Deveria ser, no seu ponto de vista? Sim, 100% deveria ser, né? Aqui, 100% das instituições do ensino superiores deveriam ter uma disciplina que faça a formação tecnológica do professor. E uma disciplina obrigatória, não optativa. Obrigatória. E ter a disciplina também não significa que seja garantida a formação tecnológica do professor. Perfeito, então, mas já é um primeiro passo. Já é um primeiro passo. Tá. Então, algumas instituições a gente tem visto que trabalha só no campo teórico da disciplina, reflexões sobre o uso de tecnologia, mas o como, na prática, como a professora Elaine já mencionou aqui muito bem, a gente tem que entender o como se trabalha a tecnologia na sala de aula, não saber que é importante apenas, que existe apenas. Como que a USP lida com isso? Bom, eu não sou da pedagogia da USP, claro. Eu trabalho em uma outra instituição e a USP apresenta a disciplina de forma facultativa. Né? Optativa. Tá. Deveria ser obrigatória, professora. Poderia ser uma disciplina que se tornasse obrigatória, né? Considerando a necessidade de letramento digital do sujeito professor. E por que não é, professora? A meu ver, poderia ser. O curso de pedagogia, ele tem
eixos curriculares, muitos eixos curriculares a serem respondidos, né? A serem cumpridos, digamos assim. Uma carga horária de estágio para além do que é pedido, né? E também as disciplinas livres, as disciplinas optativas. Foram os próprios alunos que pediram para que essa disciplina fosse uma disciplina optativa, fosse uma disciplina livre, né? Mas a questão curricular, Ferraz, ela é dinâmica, ela é flexível, né? O que significa que ela pode vir a ser uma disciplina obrigatória. Infelizmente chegamos ao final do nosso USP Analisa de hoje. Quero agradecer aqui a participação da professora Elaine Solini, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP de Ribeirão Preto, da professora Cláudia Baldo, do Centro Universitário Barão de Mauá. Obrigado pela participação de vocês. Uma ótima sexta-feira. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação: Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação: Rosimeire Talamone.